Senhor, aquele que trouxe seus dízimos, oferta. Vamos estar trazendo a casa do Senhor. Neste momento vamos estar orando. Vamos estar se colocando de pé, orando e agradecendo por esse momento. Vamos estar consagrando ao Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, eu consagro a Ti, Senhor, esse momento, ó Deus, os dízimos, oferta, meu Senhor da glória. Neste momento, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos todo dizimista, todos os ofertantes, Senhor, da Tua casa. Eu consagro, Deus, a vida de cada um, Senhor, em Tuas mãos, ó Deus. Eu consagro, Deus, o trabalho de cada um, ó Deus. Eu consagro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o trabalho, a saúde, Pai amado, Senhor, essas portas, Senhor, abertas, Senhor, qual Tu tem aberto, Senhor, para cada um, meu Deus amado, Deus querido. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, pelos benefícios qual Tu tem derramado na vida de cada um, ó Deus. Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas, meu Senhor. O Senhor tem honrado, Senhor, em cada compromisso, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Deus amado, Deus querido, pela Tua fidelidade para conosco, Senhor, em cada momento da nossa vida. Neste momento, ó Deus, que Tu venha tocar, Senhor, em cada coração, Pai amado, Pai querido, para que cada dia, Senhor, mais e mais, Senhor, nós venhamos ser fiel a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, a Tua palavra fala, Senhor, por mais que nós sejamos infiéis, Tu permanece fiel, Senhor, porque Tu não pode negar a Si mesmo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que Tu venha tocar nos corações. Em nome de Jesus, que Tu venha tocar nos corações, Senhor, amolecer os corações, ó Pai, para que nós venhamos, Senhor, cada dia mais e mais ser fiel a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Tu é o Deus dono do ouro e da prata. Tu é o Deus que abre porta onde não tem parede. Tu é o Deus que multiplica. Tu é o Deus que honra o Teus filhos na terra, meu Senhor. Tu é o Deus que prepara tudo, ó Pai amado, Pai santo. Em nome de Jesus, ó meu Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Tu prepara, meu Senhor da glória. Deus que não deixa nada faltar para os Teus filhos, ó meu Senhor. Tu é o Deus que cuida, Tu é o Deus que zela. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos derramadas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu consagro a Ti, Senhor, esse momento, ó Deus. Eu Te agradeço por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. É isso que eu Te peço, Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastora Mão. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que você possa fechar os seus olhos neste momento em nome de Jesus Cristo. Vamos orar uma vez mais, porque a oração nunca é demais. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos uma vez mais diante da presença do Senhor, ó Pai. Neste momento, nós entregamos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso espírito diante da presença do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti para que venha selar este ambiente a partir de agora com o Teu sangue. E Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que está no mundo espiritual, bloqueando, ó Pai, a Tua mensagem de descer até este ambiente hoje, nessa noite, que venha ser destruído pelo poder da Sua palavra. Pai, que venha ser destruído pela Tua autoridade nessa noite, no nome de Jesus. Pai, que os nossos corações hoje venham ser divididos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra entre dentro de nós. Pai, que a Tua palavra seja a espada de dois gumes hoje sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, que os nossos olhos possam contemplar a Tua face através da Tua palavra. Deus, graças eu Te dou, desde já pela palavra que o Senhor tenha derramado sobre as nossas vidas hoje, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor, ó Pai, tem ministrado ao meu coração, que o Senhor venha ministrar sobre a vida dos Teus filhos.
ambiente, Deus Santo Espírito, o espírito de sabedoria, o espírito do entendimento, o espírito do conselho e o espírito de fortaleza nessa noite, em nome de Jesus. Pai, leva-nos às águas mais profundas, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos no mundo espiritual agora que essa palavra não nos será roubada, para a honra e glória do Senhor. Assim nós te entregamos, ó Pai, o continuar deste culto em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia comigo, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, o verso de número 5 e o verso de número 6. Glória a Deus. Eu creio que todos os irmãos já conhecem este texto, mas hoje foi nos permitido, pela honra, toda a honra que nós temos entregado diante do Senhor. Hoje o Senhor tem nos permitido chegar a um nível de revelação maior na sua palavra. Amém. A um nível de intimidade muito maior. Porque hoje nós vamos ver o dia em que Jesus multiplicou o pão e o peixe como nós nunca ouvimos antes. Então prepare o coração para aquilo que o Senhor tem a derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 5, está escrito assim: Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Versículo 6. Então mandou o povo reclinar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Você que pode, tome seu assento, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar de todo o texto, em nome de Jesus Cristo. Nós lemos apenas 2 versículos, mas nós vamos ver revelação por revelação que está escondida neste texto hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já glorifico e honro ao nome do Senhor por ter confirmado essa palavra desde o início do culto, através da vida da pastora Marlene, que não sabia a palavra que seria ministrada hoje, e nem os louvores. E até os louvores foram confirmados através da palavra. Deus trabalha de formas que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Só que em cada trabalhar de Deus existe um cuidado para que ninguém se perca da sua presença. Eu e você, quando nós temos a falta de conhecimento, nós nos afastamos de Deus. Mas quando nós temos o excesso do conhecimento, nós também afastamos de Deus. Nós também afastamos da presença daquele a qual nós nunca deveríamos nos afastar. E por causa disso, o Senhor sabe aquilo que Ele entrega a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus falava comigo durante essa semana o seguinte: o Espírito derrama o mesmo texto, mas cabe ao Espírito entregar a revelação que Ele deseja a cada um de forma individual. Isso aqui nós precisamos entender para que eu e você venhamos buscar ter mais intimidade com Deus. Reparem que a palavra de Deus, todas as vezes que
vai falar do povo de Israel, em que o Senhor vai fazer o povo de Israel alguém vencedor. A palavra de Deus diz assim, ó: e entregou o Deus de Israel, o povo inimigo, o povo filisteu, o povo midianita, o povo, nas mãos dos filhos de Israel. E o que nós precisamos ver hoje nesse texto, que é o que está escondido, e que os véus do entendimento serão rasgados nessa noite em nome de Jesus, é que uma das palavras mais usadas na Bíblia é a palavra entregar. Desejo receber algo da parte do Senhor quando nós queremos que Ele faça aquilo que pedimos. Nós esperamos que Ele entregue. Então, quando você olha para a Bíblia e olha o relacionamento de Deus com o povo de Israel, o Senhor, Ele sempre entregou algo. E quando nós falamos de entregar, nós estamos falando do próprio Cristo, que é aquele que humilhou-se a si mesmo e entregou-se, assumindo a forma de servo no meu e no seu lugar. Agora, o que nós precisamos ver é que essa palavra entregar, ela é muito importante. E ela carrega dois significados. Ela carrega dois resultados sobre a minha e sobre a sua vida. O primeiro resultado que essa palavra carrega é que quando nós fazemos a entrega para a pessoa certa, nós estamos dedicando a nossa vida exclusivamente a Deus. No momento com que o Senhor te chama e você sente o Senhor te tocar, você sente o desejo de aceitá-lo em sua vida, nós costumamos dizer o seguinte: eu entreguei a minha vida a Cristo, meu Salvador. Nós usamos essa palavra. E Jesus, Ele é aquele que do início até o fim se entregou. Nos últimos momentos de Jesus, antes de ressuscitar, está escrito que Jesus, reclinando a sua cabeça, disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Agora, o que essa palavra significa para mim e para a sua vida? Todas as vezes que eu entrego algo para Deus, ou todas as vezes que alguém entrega algo para você, ele está transferindo poder, ele está transferindo autoridade. Entregar-se a Deus é transferir a autoridade a Ele, é transferir a honra, a glória, o poder e o domínio a Ele. Então, quando você aceita Jesus, o mundo espiritual entende que toda a autoridade da sua vida está sendo entregue a Ele, por livre e espontânea vontade. E é isso que o Espírito de Deus espera de nós. Quando nós falamos assim, olha, precisamos orar mais, o que isso significa? Isso significa que nós precisamos nos entregar mais. Só que essa entrega diante de Deus não é uma entrega a favor de troca. É uma entrega por desejo espontâneo pessoal. O que é isso? É quando eu sinto prazer em derramar minha vida no altar do Senhor. E não quando eu quero me entregar para Deus satisfazer aquilo que eu tenho pedido. Isso não é entrega. Entrega é quando eu adoro com vontade porque eu quero. Entrega é quando eu oro com vontade porque eu quero. Adoração é entregar-se a Deus com o meu coração cheio de alegria e gratidão porque Ele tem cuidado de mim. Isso é entrega. Eu costumava ouvir muito quando eu era criança algumas colegas minhas que falavam assim:
Ir na casa da avó é muito bom. Porque lá na casa da minha avó sempre deixou uma moedinha de R$1 no sofá. E ela deixou comprar pipoca, bala, chiclete, enfim, com aquele dinheiro. Só que isso fazia com que aqueles coleguinhas fossem na casa da avó por um único motivo, que era o dinheiro. E não porque eles realmente queriam ver a pessoa da avó. Existem presentes de Deus, irmãos, que você não precisa pedir. Deus te entrega porque Ele quer. Deus faz porque Ele quer. Deus cumpre e promete porque Ele quer. Nós temos a oportunidade de pedir, mas Deus faz quando Ele quer. E isso nós precisamos entender, porque antes de conhecer a Cristo, ninguém desejou conhecer Jesus. Ninguém. Mas foi Jesus que se entregou, que procurou eu e você onde nós estávamos. Davi disse assim: olha, se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha cama no mais baixo abismo, o Senhor lá está lá também. Para onde eu fugirei da sua presença? Porque Davi estava dizendo o seguinte: não sou eu que desejo a Deus, é Ele que me procura e me ama e me abraça e me conforta e me chama para a presença dEle. Todas as vezes que você lê assim na Bíblia, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus batizou, Jesus passou por um caminho onde alguém precisava de um milagre. Não foi aquela pessoa que desejou, foi Jesus que quis se encontrar com ele. A mesma coisa acontece com a unção. Não é você que às vezes encontra a unção, é a unção que te encontra. Assim como um dia eu nunca desejei buscar ao Senhor, mas Ele me encontrou. Glória a Deus. Jesus, em todo momento, Ele estava transferindo poder e autoridade ao Pai. Ele sempre dizia: eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. A minha comida e a minha bebida não são dessa terra, mas é fazer a vontade do meu Pai. Independente se algumas pessoas vão querer ou não, porque a grande maioria não deseja, a grande maioria não quer. O importante é que haja a minha entrega, a sua entrega. Independente se aquele que está do meu lado não quer se entregar. É triste dizer isso, porque às vezes nós desejamos que todos conheçam a Deus. Mas independente disso ser triste, é necessário que eu e você herdemos a salvação. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. E a salvação, ela não vem senão através da entrega a Deus. Senão da entrega ao nosso Pai, ao nosso Salvador. A pessoa que mais viveu a entrega foi aquele que foi abandonado na ilha de Patmos e morreu sozinho. Aonde ele viu uma das maiores visões que está escrito na Bíblia hoje. Só que quando ele teve essa visão, ele pediu para ter essa visão? Ele não pediu. Mas Deus decide entregar ao apóstolo João. E quando o Senhor entrega a visão para o apóstolo João, diz a palavra de Deus que João se sente como se ele estivesse morto. E naquele momento, o Senhor Jesus aparece para João. E mesmo tendo a sensação de estar morto, João não consegue ficar de pé. É o que está escrito em Apocalipse.
o que isso traz para mim e para a sua vida. Quando você se entrega para Deus de verdade, a palavra de Deus, a espada de dois gumes, ela passa e ela separa o conhecimento mau do conhecimento bom. O Senhor faz essa separação. Ouvir o Evangelho é fácil, ver o Evangelho é fácil, mas enxergar o que o Evangelho é, precisa-se de uma entrega. Eu te vejo, você me vê, mas enxergar o que está dentro de mim, você só consegue se o Espírito de Deus te mostrar. Eu vejo a palavra, você vê, mas enxergar o que está através dela é só se o Espírito quiser. É só se Ele entregar. Só que eu quero entregar essa chave para a missionária Aline. Só que para a missionária Aline receber, ela tem que querer pegar. Ela tem que querer receber a chave. É por isso que nós estamos falando hoje da entrega. Porque se eu quis entregar algo para a missionária Aline, significa que ela fez algo que me agradou. Você nunca dá um presente para alguém se essa pessoa não te agrada. Você nem sente vontade de dar. Nem sente. Por isso que sempre que você receber algo de Deus, agradeça, porque Ele escolheu pela sua própria vontade te entregar. Te entregar. Nós olhamos para Jesus, mas não enxergamos quem Ele é. E nós precisamos enxergar. Nós precisamos que esse véu do entendimento seja rasgado de nossas vidas. Agora, para enxergar Jesus, hoje, por meio dessa palavra, nós vamos colocar no nosso coração que o reino dos céus não trabalha como a terra funciona. Se eu perguntar para os irmãos aqui hoje nessa noite, para você, o que é pegar essa toalha e dividir? Essa toalha está inteira. Quando eu divido essa toalha, eu diminuo no seu tamanho. Não é verdade? Essa é a forma de pensar do homem. Agora vamos na forma de pensar de Deus. Quando Deus pega essa mesma toalha e divide, e entrega para a missionária, e entrega para a Beatriz, e entrega para o Pedro, Ele não está diminuindo no tamanho, mas Ele está multiplicando a bênção e a vitória. Porque de uma única toalha saiu a bênção para mais de uma pessoa. O pensar e o trabalhar de Deus é assim. Aquilo que Deus divide não é para diminuir, é para multiplicar. Agora, quando Deus vai multiplicar, ou quando eu e você fazemos algo para multiplicar a bênção de Deus, nós precisamos tomar cuidado, porque ou multiplica para o bem, ou multiplica para o mal. E multiplicar para o mal não é né? De jeito nenhum. Você pode ver que quando uma pessoa da família pecava, multiplicava até o quarto, né, que era o tataraneto. Atingia até o tataraneto, até a quarta geração. E tem algumas maldições que ainda vão até a 14ª geração. Porque a matemática de Deus
uma matemática diferente. Vamos a outro exemplo. Vamos na empresa da Frambom. Quantas empresas Frambom existem? Quantos funcionários recebem o seu salário da empresa da Frambom? Muitos. Todos fazem o mesmo serviço? O serviço é dividido. Por que o serviço de uma empresa é dividido? Para que no final se multiplique o rendimento. Assim é o reino dos céus. A noiva do Cordeiro é uma, mas aqueles que trabalham são muitos, para que se multiplique o reino de Deus sobre a terra. Agora, lembra-se de uma mulher que ela não tinha nada e ela devia muito, e os seus filhos iam ser levados como escravos. O Senhor envia um profeta até a casa dela, e quando o profeta chega lá, ela diz aquilo que ela estava passando, e ela ainda diz que ela precisava de que a mão do Senhor fosse sobre a vida dela. E ela declara que o seu marido sempre serviu ao Senhor como sua defesa, para que ela recebesse uma porta aberta. Aí o que o profeta pergunta? O que é que você tem em casa? Aí ela diz assim: olha, eu tenho um pouco de azeite em uma botija. Mas sabe o que o profeta diz? Vai e pede vasilhas emprestadas. Entra na sua casa, fecha a porta, e o pouco do azeite que você tem, divide nas vasilhas. E quando ela começou a dividir pouco a pouco o azeite nas vasilhas, o azeite se multiplicava. Quantas vasilhas ela não teve naquele dia, e viu que quando ela dividiu aquilo que ela teve, o Senhor multiplicou. Estamos falando de alguém que viveu uma experiência única com Deus. E eu e você também vamos viver essa experiência através dessa palavra a partir de hoje, no nome de Jesus. Então, todas as vezes que o Senhor divide, Ele multiplica. Glória a Deus. Agora, estamos todos aqui ouvindo a mesma palavra. Essa palavra que ouvimos, ela tem níveis. Cada um vai entendê-la de acordo com a capacidade que tem de receber uma revelação. Uma revelação. Na escola é do mesmo jeito. O professor ensina a matéria, aí tem aquele aluno que nunca faz nada, mas que sabe a matéria inteira. Tem aquele aluno que se dedica e alcança a nota, e tem aquele aluno que não quer nada. Mas a matéria para todos os alunos é a mesma. O que vai mudar é a mentalidade que cada aluno tem naquele momento, naquele dia, naquela aula. Hoje, diante dessa palavra, cada um será ministrado de acordo com o que o Espírito quer. Hoje, talvez, alguns poderão não entender essa palavra, mas no dia que o Espírito quiser, Ele fará entender todas as coisas. Tudo depende da sua entrega de autoridade, poder e domínio a Deus. Tudo depende disso. Neste momento aqui, do Evangelho de Marcos, eu quero que você esteja atento a partir de agora, em nome de Jesus, ainda mais. Jesus, Ele estava em um determinado lugar, onde pessoas começaram a cercá-lo com a sua presença. Imagine você ali do outro lado da rua e de repente junta todos os vizinhos perto de você. Era o que estava acontecendo
Jesus naquele momento. E quando aquelas pessoas chegam até Jesus, Jesus percebe que elas querem entregar algo para Ele. E Ele, da mesma maneira, deseja entregar algo a todas aquelas pessoas. Era uma multidão de pessoas. Então, sendo Jesus um professor, um mestre, e aquele lugar um ambiente propício para pregar a palavra do Pai, Jesus pede com que, nós lemos no versículo de número 6, Jesus pede com que aqueles que estavam ouvindo a palavra, eles reclinassem sobre o chão. Você vai ver outras traduções dizendo que Jesus pediu para sentar. Só que essa tradução aqui é uma das mais próximas do original possível. E quando nós lemos que Jesus pede para as pessoas reclinarem, o que é reclinar? Eu vou me reclinar, ó. Jesus está dizendo: assentem-se comigo e se entreguem a mim, e ouçam as minhas palavras. Todos aqueles que estavam com Jesus, eles se reclinaram ao chão. Então Jesus, ele começa a ministrar. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo hoje nessa noite, porque eu ouvi duas multiplicações de pão e peixe na Bíblia. Essa foi a segunda. E nós vamos falar sobre ela hoje, no nome de Jesus, que foi diferente da primeira. Então, Jesus, ele ministrando sobre a vida daquelas pessoas, está escrito que o povo ouvia Jesus, ouvia atentamente a sua palavra. Jesus naquele dia ministrou muitas parábolas. E ele ministrou com exclusividade muitas revelações àqueles que tinham intimidade com ele maior. Nós não iremos falar que Jesus apenas multiplicou o pão e o peixe. Nós vamos falar da revelação que está escondida na atitude que Jesus fez nesse dia. Agora, todo mundo estava ouvindo a palavra fazia 3 dias. Ninguém comia, ninguém dormia, ninguém bebia. Todo mundo apenas escutava. E falando Jesus durante 3 dias diretos. Imagine você fazendo uma vigília 3 dias direto. Pega a visão. Jesus, ele percebe que aqueles que estavam ali estão com fome. Irmão, a gente no jejum, a gente segura as fomes. Mas quando nós estamos fora do jejum, eu pelo menos viro um leão com fome. Deixa com fome não. Se me dá nem que seja um cafezinho puro, mas não deixa eu sem comer nada não, que eu fico bravo. Aí Jesus, ele vê que aquelas pessoas estão com fome. Aí os discípulos também percebem e falam assim: mestre, vamos mandar as pessoas embora, porque elas estão com fome. Os discípulos interromperam Jesus para dizer isso, aquilo que ele estava ministrando. Então, Jesus vira e fala assim: eu não posso mandar eles embora, porque alguns moram muito longe, e a caminhada pode durar 3, 4, 5, sabe lá, até uma semana de viagem. Se eu os mandar embora sem se alimentar, eles podem morrer no caminho. A gente sem comer em casa é uma coisa. Você sem comer, carregando peso, tendo que andar no sol quente, sem água para beber, é desidratação na cerca. É fraqueza na cerca. É baixa de glicose. É sensação de tontura. É esse tipo de sentimento. Então Jesus, ele vai virar para os discípulos e vai dizer assim: olha,
pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? Nós vamos fazer aqui na prática hoje no nome de Jesus. Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Isso é um pão sem fermento. Isso é um pão azul. Aonde Jesus, ele diz que, né, não só Jesus, mas algumas outras pessoas que relatam na Bíblia, que eles comiam pão sem fermento. O pão que está nas mãos de Jesus nesse dia, nós vamos representar através deste pão aqui. Daqui a pouco os irmãos não sabem por quê, tá? Neste dia era um pão de cevada. Nós vamos representar com este pão aqui, tá? Em nome de Jesus. Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Aí os discípulos falam assim: nós temos 7 pães. 7. Nessa multiplicação desse dia. Porque na outra multiplicação Jesus multiplica 5. 5 e 2 peixes. Nessa Jesus multiplica 7. Então vamos lá. Haviam 7 pães e um pouco de peixe. No Evangelho de Marcos não fala exatamente se eram 2, se eram 3, se eram 4, se eram 5. Fala um pouco de peixinhos, como está no texto. Daí Jesus, o que ele faz? Eu vou repetir o que Jesus fez. Jesus olha para o alto: Pai, graças eu te dou por este alimento. Aí o que Jesus faz? Com 7 pães, parte. Jesus pega o peixe. Imagina que isso é um peixe, ó, e coloca no cesto, parte, e coloca no cesto, e parte, e coloca no cesto. Depois que Jesus partiu tudo, Jesus fala assim: Pedro, Tiago, João, Marcos, Lucas, peguem o cesto e alimentem a multidão. Quando eles vão pegar o cesto, aquilo que Jesus dividiu multiplicou. E diz a palavra de Deus que aquilo que Jesus multiplicou saciou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000. Agora preste atenção na riqueza de detalhes do que Jesus está falando nesse dia. Vamos dividir tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus tinha em mãos 7 pães, primeiro elemento. Jesus tinha em mãos alguns peixes, segundo elemento. Jesus tinha em mãos 12 cestos, terceiro elemento. Jesus tinha em mãos 12 discípulos naquele dia, quarto elemento. Vamos ver o que significa cada elemento? Lembra que nós dizemos que naquele dia Jesus ministrou uma palavra, um texto específico, mas existiu uma palavra na atitude de Jesus, uma revelação que estava escondida. Irmãos, ainda tem um quinto elemento. Qual que é o quinto elemento? Todo mundo estava com fome 3 dias. 3 dias. Agora vamos lá. Jesus disse para todo mundo: ó, o reino dos céus é assim, assim, assado. E no meio da ministração, ele é interrompido pelos discípulos. Aí Jesus pega os discípulos e coloca eles para trabalhar. Quando Jesus coloca os discípulos para trabalhar, ele está ensinando a eles a revelação que você vai ouvir agora, no nome de Jesus.
Por que nós usamos este pão para representar o pão que Jesus estava usando naquele dia? Fala para mim, aonde está na palavra outro momento em que Jesus deu graça em um pão e partiu? Na Santa Ceia. Jesus deu graça no pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Naquele dia, aquela multidão com fome, Jesus partiu o pão não só para multiplicar. Ele estava dizendo: eu sou o pão vivo que desci do céu para saciar a fome daqueles que têm buscado por mim. Repare que Jesus, antes de partir, ele dá graças. Ele está agradecendo ao Pai por ter tido a oportunidade de encontrar todas as ovelhas que estavam perdidas. Por isso Jesus dá graça. Segundo ponto, Jesus ele coloca tudo dentro de um cesto. Quantos são os cestos? Tinham quantos cestos? Quantos são os discípulos? Jesus estava dizendo assim: a minha presença é para que esteja dentro de cada discípulo meu. O cesto é a representação do corpo de cada discípulo. Jesus estava dizendo: chegará um momento aonde vocês participarão do meu corpo. Eu estarei convosco e vocês estarão em mim. A pergunta nessa noite para mim e para a sua vida é a seguinte: como está o seu cesto para receber a presença? Como está o seu cesto? Preparado para receber a revelação? Pronto para se entregar ao serviço ou não? Eu costumo dizer o seguinte: algumas pessoas que convivem comigo, porque elas falam assim. Uma pessoa mesmo me perguntou isso no serviço, na terça-feira do serviço. Minha colega de trabalho virou para mim e falou assim: você acha que Deus tem algo para a minha vida? Aí eu falei para ela assim: por que você pergunta se eu acho que Deus tem algo para você? Ela virou para mim e disse assim: olha, porque eu não sei se Deus tem algo para me entregar. Aí eu falei com ela assim: olha, está escrito na Bíblia todas as bênçãos que você pode ter, mas isso depende de você estar preparada e disponível para servir a Deus. Quando chegará o momento de Deus me usar? Quando chegará o momento de eu voltar a ser usado por Deus? Quando você parar de dar desculpa e falar para Deus que não consegue, e na hora que Deus falar assim, vem você assumir a responsabilidade e Ele fazer a obra. Enquanto eu e você formos chamados por Deus, eu falar assim: hoje eu não vou porque hoje não dá, Deus não vai entregar. Porque aquilo que Deus quer é que, se eu estou no meu trabalho e Ele quer liberar uma palavra, Ele tenha todo o privilégio de poder dizer a palavra dele através de mim naquele momento, ainda que não possa, ainda que eu não tenha tido a permissão para isso. Você entende o que é isso? O que eu quero dizer é que eu não preciso estar aqui, para Deus me usar, não. Eu posso estar lá na varanda da minha casa lavando, com o vizinho passando na rua, que se Deus quiser naquele momento, se eu me entregar para Ele, Ele vai fazer o serviço. O que representa os 12 cestos? Os discípulos disseram: estão com fome. Jesus estava dizendo: o que vocês têm a fazer para mim, para matar a fome deles? O que vocês têm? Deus vai te fazer essa pergunta. Deus, eu quero ir, você quer? O que você tem para ir? Às vezes a gente procura roupa, procura dinheiro, procura oportunidade, procura a igreja chamar para pregar. A gente procura isso, sendo que Deus já deu toda a ferramenta. Você só precisa de fé.
fé e uma palavra para dizer para Deus: se o Senhor quer que eu vá agora, eu estou indo. É só isso que Deus quer. Deus não quer mais nada de mim e de você. Vamos continuar na revelação que Jesus estava dizendo naquele dia? Nós falamos que Jesus usou o pão, Jesus usou o cesto, Jesus usou os peixes, Jesus usou os discípulos. Amém? O corpo do Cordeiro quer estar em nós e quer que nós estejamos nele a serviço do reino de Deus. O significado dos 4 elementos. Qual que é o quinto que nós falamos? A multidão estava com fome fazia quantos dias? 3. Isso aqui é o quê? É um pão? Não. É o corpo de Cristo. Quantos dias Jesus demorou para ressuscitar? Por que eles estavam com fome fazia 3 dias? Porque Jesus estava dizendo: quando eu for glorificado, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos e visões. Essa é a promessa sobre a minha e sobre a sua vida hoje, nessa noite, no nome de Jesus. Agora, quantos pães foram? 7. Sabe o que o número 7 representa? A presença total de Deus. Não é para eu e você ter a presença de Deus só na área financeira. Ou não é para eu e você ter a presença de Deus só na vida sentimental. Não, Deus quer estar na vida financeira, Deus quer estar na vida espiritual, Deus quer estar na vida sentimental, Deus quer a todo momento. E o peixe? O que o peixe representa? A igreja. Aqueles que ainda conheceriam Jesus. Agora, o que tem te impedido de começar a receber as revelações? Nós precisamos de reclinar. Nós precisamos nos entregar à presença do Pai. Não foi apenas a multiplicação de 7 pães e alguns peixes. Foi a revelação da entrega do Espírito de Deus sobre toda a carne. E que os 12 discípulos se tornariam 12 apóstolos que levariam o reino de Deus a 12 nações. Tem mais uma coisa que eu quero falar que está fugindo da memória. Mas em nome de Jesus o Senhor vai me lembrar. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu tenho revelação. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, eu preciso enxergar Deus dentro da palavra. Tem diferença. Quando enxergamos Deus, a sua palavra separa juntas e medulas, o bem do mal, para conhecermos a Ele. Assim como foi ministrado no início do culto, que os olhos do Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É o Senhor que se encontra comigo e com você. Que essa revelação ela possa entrar até o íntimo da sua alma, no nome de Jesus, nessa noite, e que ela venha gerar frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, segundo está escrito na palavra do Senhor. Se coloque de pé. Nós vamos orar para finalizar. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida nessa noite. Nós vamos ter amanhã oração às 3 da manhã.
Live com a pastora às 9 da manhã. Vem sábado? Não? Oi? A live depois que a pastora vai ser anunciada, então. Nós teremos Escola das Crianças às 9h30, online, e monte às 10h30, saindo daqui da igreja, no nome de Jesus. Como nos foi dito, nós fizemos um jejum de ontem para hoje, em favor da subida ao monte. Aqueles que tiverem um pedido a Deus, anotem e levem para o monte, em nome de Jesus. Aqueles que desejam se entregar, se entreguem de toda a sua alma, de todo o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Foi falado também que aquele que quiser levar uma oferta em favor do seu pedido, faça e leve, se você sentir no seu coração. Se você não sentir, não faça. Falei 10h30? Às 22h30 da manhã aqui na igreja, no nome de Jesus. Venha com muitas blusas de frio, de preferência com 3 calças, se você for friento. Não venha de chinelo, venha de tênis, tá? Vamos vigiar na subida ao monte em nome de Jesus, para não machucar os pés, tá bom? O Senhor, Ele nos protege, Ele faz a sua parte, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Pode falar. Eu não tenho tênis, não. Não, tem sapatinho? Sem sapatinho? Não tem nada. Glória a Deus. E se prepare que nós teremos um momento de adoração, um momento de entrega, um momento de oração ao Senhor. Não vá com a intenção de voltar para casa, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Eu quero sair daquele monte de manhã, pelo menos vendo fogo pegar em algum lugar, no nome de Jesus. Também, glória a Deus. Eu quero estar igual Moisés na sarça ardente amanhã. Então, monte, a partir das 22h30, saída nossa aqui da igreja, no nome de Jesus. A todos que quiserem participar, sejam bem-vindos. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te honramos e te glorificamos por essa palavra, por essa revelação dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, que ela venha permanecer dentro do coração de cada um de nós, dentro do Espírito, dentro da mente, em nome de Jesus, ó Pai. Que os teus filhos, eles possam ser levados a lugares aonde eles ainda não chegaram, para a honra e glória do Senhor. É o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem dá o conhecimento, é o Senhor que entrega aquilo que eles precisam para continuar. Pai, eu clamo a Ti hoje nessa noite, pelo Espírito de fortaleza que esteja com os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e que eles possam ver através dos olhos do Teu Santo Espírito, que eles possam ouvir através dos ouvidos do Teu Santo Espírito. Pai, nos ajuda a nos esvaziarmos de nós mesmos e entregar a Ti toda a autoridade e poder das nossas vidas em Tuas mãos. Pai, que a Tua espada de 2 gumes passe sobre cada um de nós nessa noite, para que nós sejamos libertos pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, quebra todas as correntes, todas as amarras que o inimigo tem tentado colocar na obra, tem tentado colocar na vida de cada um dos Teus servos hoje, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E Pai, eu profetizo, segundo essa palavra, que os Teus filhos terão revelações do Senhor através de sonhos, que os Teus filhos terão encontros com o Senhor através de visões, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que cada um de nós nunca mais sejamos os mesmos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, no nome de Jesus. Amém.
Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus. Simone.